No dia 20 de novembro de 1977, Dom Oscar Romero, no seu sermão, dizia o seguinte: que maravilha será o dia em que cada batizado compreender que sua profissão, seu trabalho, é um trabalho sacerdotal. Que assim como eu celebro a missa no altar, cada carpinteiro celebra a sua missa na sua carpintaria. Cada profissional, cada médico com seu bisturi, a mulher na feira, no seu lugar de trabalho, estão fazendo um ofício sacerdotal. Quantos motoristas que escutam esta mensagem no seu táxi? Tu, querido motorista, junto ao volante do seu táxi, és um sacerdote se trabalhas com honradez, consagrando a Deus seu táxi, levando uma mensagem de paz e de amor a teus clientes que vão no seu automóvel. Estamos de volta com o Religário. Nós acabamos de acompanhar um trecho de uma homilia de Dom Oscar Romero e também imagens do Marte, que foi beatificado recentemente pelo Papa Francisco. Dessa homilia, Padre Cleto, que mensagem nós podemos colher para a participação do leigo, do cristão, na igreja e na sociedade? A grande mensagem é que a participação do cristão na vida eclesial, na sua missão, é algo que pertence, que faz parte da dimensão batismal, é graça do batismo. Portanto, é um dever e direito à participação. O leigo está na sua casa. Eu gosto de citar de vez em quando um texto da carta Exortação Apostólica de Papa Francisco, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, que ele diz o seguinte, que o protagonismo para a evangelização é de todos os batizados. Todos os batizados são chamados a serem protagonistas da evangelização. E tirou aquele enfoque do protagonismo do leigo. Não, eu sou padre, eu tenho que viver o meu batismo do jeito que você vive. Sim. Essa rompe com essa separação, né? Rompe com essa distância. Sim. Né? Essa distância, ela não é evangélica enquanto tal, é a distância que historicamente foi se criando entre os batizados. Sim. Você havia dito que há santos que são feitos em função de um programa, né? Sim. Eles representam uma proposta programática. Exato. A proposta programática de Dom Oscar Romero, em que aspectos, além desse que você acaba de comentar, coincide com a proposta programática do Papa Francisco? Olha, coincide praticamente em tudo, porque ele... Praticamente em tudo. Porque o programa de Dom Oscar Romero é o programa de Medellín, que ele viveu na pele, com o próprio sangue, entregando sua vida. E o programa do Papa Francisco também está nessa direção, é ativar todo batizado para que seja evangelizador, testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Sim. Eu acho que isso que é o grande... Essa é a grande proposta programática dos dois. Dos dois. Mais de uma vez você citou a Conferência de Medellín, citou também a Conferência de Puebla. Acho que seria interessante dar uma breve explicação sobre o que foram essas conferências. Né? A Conferência de Medellín faz parte de uma série de 5 grandes reuniões do episcopado latino-americano, como aquela que aconteceu em Aparecida em 2007. Sei. A primeira foi no Rio de Janeiro, em 1955, a segunda em Medellín, uma cidade da Colômbia, 1968, a terceira foi em Puebla, uma cidade do México, e a quarta foi em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1992. A quinta foi conosco. E essas primeiras conferências tinham como objetivo repercutir o Vaticano II, o Concílio Vaticano II aqui na América Latina? Exato. A pergunta de Medellín foi justamente como nós vamos acolher
a mensagem do Vaticano II a partir da realidade que é própria nossa. E ali deu Medellín. Sim. E Puebla deu continuidade a isso. Sim, sim. Então, no seu entendimento, Dom Oscar Romero é fruto desse processo também, como o Papa Francisco? A Igreja Latino-Americana foi absorvendo, através da renovação teológica, de uma nova consciência eclesial, foi acolhendo o concílio. Alguns mais, alguns menos. Eu disse no começo que o próprio Dom Oscar Romero era mais conservador quando entrou como arcebispo. Depois ele percebeu a realidade e ali se entregou totalmente. Então, o programa que ele colocou em pauta em El Salvador espelha um pouco da Igreja Latino-Americana daquele tempo. Isso aí é um caminho de busca e de realização de uma vivência que era própria daquela época, os anos 70 para 80. Para todos nós que vivemos, principalmente você viveu isso muito mais intensamente por dentro, né? A teologia da libertação na América Latina, sua proposta, opção preferencial pelos pobres na igreja. Por um tempo, esse processo de beatificação foi sendo retardado, né, com certo receio de que Dom Romero pudesse representar, né, o ícone dessa teologia. As suspeitas sobre a teologia da libertação caíram? Eu acho que sim, porque até o pai da teologia da libertação, né, o Gutierrez, foi recebido outro dia do Vaticano. Né? E o importante é que Dom Oscar Romero não foi levado, né, mais depressa a santidade, a ser santo, por suspeitas, porque na Cúria Romana se dizia que aquilo era um problema político. Sim. E não um problema de justiça e de fé. O ódio, né? Ódio à fé. Em ódio da fé. Então, por causa da fé. E agora o Papa Francisco diz, não tem nada, a questão política quanto tal, ele está na defesa do povo, pela justiça. Né? E por causa da sua fé, ele entrega a sua vida. Sim. A teologia da libertação, mais que uma teologia para a igreja na América Latina, é um discurso teológico, uma proposta teológica para toda a igreja? Na sua fase mais madura, de fato, ela foi acolhida na Igreja Universal, né? Através de um pouco as dúvidas que surgiram, sobretudo nos anos 80, né? Quando o cardeal Ratzinger era prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, mas aquilo já foi superado. Então, os próprios teólogos da libertação fizeram, digamos assim, a peneiragem das posições mais duras e acolheram outras dimensões. Inclusive que nós, nos anos 70, começo de 80, nós tínhamos uma análise estrutural, socioestrutural, muito forte. A partir dos anos 90, entrou uma análise sociocultural para contrapor. E o sociocultural se preocupa também das pessoas, dos grupos sociais. Você percebe que a maioria é pobre, mas lá no meio tem afrodescendentes, tem mulheres que sofrem, que são diferentes, é diferente a questão. Os indígenas e assim por diante. Os grupos minoritários. A percepção que a teologia da libertação teve desses grupos minoritários entrou na pauta. Sim, sim. Isso você já colocou. Nós vemos uma época em que a centralidade no indivíduo é muito grande, os discursos vão assumindo uma forma mais light, a questão emocional, poderíamos acrescentar também, ganha destaque. A beatificação de Dom Romero, a presença hoje do Papa Francisco na liderança da Igreja Católica, isso pode, de alguma maneira, suscitar na comunidade dos batizados, para falar de todos aqueles, né, que são responsáveis pelo processo de evangelização, recuperar o dinamismo profético na igreja? Olha, essa é uma esperança nossa, né? É que isso seja um incentivo grande às comunidades eclesiais a retomarem o seu entusiasmo, a sua alegria,
a sua participação nesse projeto de uma igreja mais jovem, mais dinâmica, mais ligada ao mundo dos pobres. Comprometida com a justiça? Comprometida com a justiça e não simplesmente comprometida com parcelas minoritárias que, de fato, tomam conta da sociedade, né? Muito obrigado, Padre Cleto, pela sua participação aqui no Religare, mas nós não estamos terminando, vamos acompanhar mais um trecho de uma homilia de Dom Oscar Romero à véspera de seu martírio, em imagens e com a leitura aqui do Padre Cleto. O martírio é uma graça de Deus que não creio merecer. Porém, se Deus aceita o sacrifício da minha vida, que meu sangue seja semente de liberdade e sinal que a esperança se torna realidade. Minha morte, se aceita por Deus, seja para a libertação do meu povo e como testemunho de esperança no futuro. Vocês podem dizer, se chegarem a me matar, que perdoo e bendigo aqueles que me matarem. Desta maneira, se convencerão que perdem o seu tempo. Um arcebispo morrerá, porém a Igreja de Deus, que é o povo, nunca perecerá. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado a toda a nossa equipe, obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.